Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, fiquei pensando um tempão aqui em como que a gente poderia introduzir o conceito de métodos de Monte Carlo de uma forma que ficasse bem claro diante de tudo que a gente veio fazendo até agora, né? Então a gente veio aqui de um processo, uma jornada, construindo todo o racional, partindo lá de Bandit, né, e até desenvolvendo uma aplicação utilizando Bellman, com backward, ou seja, usando programação dinâmica, para uma aplicação financeira relativamente já bem interessante, conforme a do vídeo anterior, o vídeo 40. E o que a gente fez até agora? Né? A gente utilizou o conceito de Bellman, de State Value e Action Value para calcular as melhores esperanças possível, num primeiro caso, do State Value, de estar em um determinado estado, considerando o valor de retorno obtido em interações passadas, e no caso do Action Value, o par estado-ação que você obteve em experiências anteriores e estimando isso cada vez melhor para obter uma esperança matemática bem estimada de cada par estado-ação para onde você pode ir. Esse foi o processo que nós construímos. Agora veja que no vídeo 40 a gente tomou um cuidado muito especial. A gente não deixou o nosso modelo interar por todo o conjunto de dados extraídos do Yahoo Finance. Porque se você o fizer, é muito provável, e na verdade será o que vai acontecer se você fizer direitinho, ele vai retornar um ganho extremamente alto, um ganho que não faz sentido no mundo prático. Por quê? Porque se você não utilizar uma janela de limite para ele interar, acontece que ele, utilizando o Bellman, ele vai acabar inteirando por todo o environment, e nesse caso o environment vai incluir todo o período que a gente extraiu ali do Yahoo Finance para esses stickers, tanto da SP500 quanto dos títulos do Tesouro Norte-Americano. Então fica fácil, né? Se você fosse um agente financeiro que em 2019 conhecesse exatamente os preços de fechamento de cada ticker até 2023, é claro que você ia elevar a um nível muito alto a eficiência das suas apostas, porque na verdade não estaríamos falando de eficiência, estaríamos falando de previsão do futuro real, e aí sim você teria um lucro extremamente alto. Então, por exemplo, você poderia começar com um portfólio de 100 mil em 2019 e chegar com um portfólio de 2 milhões em 2023, o que não é crível e que nenhuma casa de investimento poderia conseguir fazer, né? Nem mesmo o oráculo de Omaha, o Warren Buffett, poderia ter feito algo desse nível. Então, por que se você rodar dessa forma vai alcançar isso? Porque você vai rodar por todo o environment. E, na verdade, a aplicação que nós fizemos no vídeo 40, ela limita isso. Então, ela permite que você ajuste a sua policy a cada número N de dias. Por exemplo, eu comecei com 60 dias, você poderia reduzir isso para 30, para 10, para quantos você quiser, para 7 dias, para uma semana, para um dia, e ir otimizando a partir disso. Mas a gente vai começar uma discussão agora de métodos que podem fazer isso de forma melhor, né? Então o que eu quero deixar claro com essa discussão é que sim, nós utilizamos programação dinâmica naquela aplicação do vídeo 40, porém ajustada, um pouco artificial, porque nós criamos um limite para o environment, quando na verdade, em trading, é uma task contínua, ela não tem fim, trading é de eterno, né? Então, esse é o processo. Quando você tem uma continuing task como a de trading, você acaba precisando fazer um malabarismo, um ajuste para você poder iterar a sua política e melhorá-la ao longo do processo. Então vamos começar agora, dado esse primeiro disclaimer e esse posicionamento do que fizemos, que era sempre iterar por todo o ambiente, tal como o Grid World, a gente vai ver aqui agora novamente, você iterava completamente. Então vamos tentar comparar programação dinâmica com o método de Monte Carlo, para isso ficar cada vez mais claro do que a gente vai fazer daqui para frente. Então, por exemplo, a programação dinâmica,
em termos de modelo do ambiente, ele requer o modelo completo. As transições e recompensas totalmente conhecidas. Então, no caso do Grid World, isso é muito claro, né? É fácil de entender que você tem todas as transições ali, fáceis de definir. Então, seja qual aplicação você utilizar, seja qual approach você utilizar, um state value, um action value, você vai ter ali todo o modelo completo. E você vai poder iterar por ele e realmente chegar numa política ótima, no mínimo, uma política ótima, e no melhor caso, até mais de uma política ótima. Como a gente viu no caso do Grid World, em todas as aplicações onde a gente mostrou de fato a política. Já no caso de uma aplicação de método de Monte Carlo, ele não requer um modelo completo. A gente chama que ele é um model free, ou seja, ele é livre do modelo. Aprende diretamente a partir das experiências e não a partir de uma interação completa com todo o modelo. E isso vai ficar cada vez mais claro ao longo do processo. Em termos de atualizações dos valores, a programação dinâmica, Dynamic Programming, ele usa o bootstrapping. O que é o bootstrapping? Você vai melhorando as estimativas a cada vez que você passa por lá. E é essa a única forma de você atualizar e chegar numa política ótima API quando você utiliza o Dynamic Programming. Quando você utiliza método de Monte Carlo, você não usa o bootstrapping. Você acaba utilizando o retorno completo. Então é bem importante a gente fazer aqui um claro disclaimer. Enquanto a gente diz que Dynamic Programming ele é um aprendizado online, step por step, a cada passo você atualiza a sua state value ou a sua action value. Por outro lado, você tem que, no Monte Carlo, você tem ele sendo atualizado a cada episódio. Então, em um você tem step by step, o outro você tem episódio por episódio. Então, quando eu falo episódio, é que tem que haver, ainda que de forma artificial, um estado terminal, para que então ele atualize toda a política a partir do retorno final de um episódio. Isso vai ficar mais claro com os exemplos que eu preparei na sequência. O tipo de experiência. No Dynamic Programming, ele trabalha com planejamento offline através de interações sobre todo o espaço de ações possíveis, o espaço de estados possíveis. Então, quando a gente fala de um planejamento offline, significa que a cada interação ele vai melhorando o nosso ganho, né, por todo o espaço de estados possível. Então, imagina lá no Grid World, onde ele itera por todos os estados, por todos os índices de estados conforme a gente converteu, e ele chega de fato numa política final ótima. A partir dali, é totalmente possível você fazer um planejamento offline e andar apenas considerando a política ótima API ou as melhores. Já no método de Monte Carlo, o aprendizado a partir da experiência online, coletada diretamente, vai interagir com o ambiente, sem necessidade de um modelo prévio. Então, quando a gente fala aqui que ele não precisa de um modelo prévio, a gente não precisa de um modelo com todas as clarezas de transição e recompensa conhecida. Veja que no primeiro, com o Dynamic Programming, nós acabamos desenhando o environment do Grid World, nós desenhamos o environment da aplicação do vídeo 40, onde a gente definiu todas as regras. Agora, com o método de Monte Carlo, você poderia fazer isso ainda que você não conhecesse o modelo, porque simplesmente vai acabar um episódio determinado, e seja o resultado bom ou ruim, você vai sair trazendo todo o resultado desse episódio concluído para todos os steps ao longo do episódio. Ele vai projetar o resultado final para todas as ações que ele tomou. E isso é bem interessante, porque em alguns episódios positivos, ele vai melhorar a estimativa de ganho em sequência que levou até ele, de todos aqueles estados, ou para estado ação, que levou ele até ter um bom resultado. Da mesma forma que ele vai punir todas as sequências de um episódio, em todos os steps que fazem parte de um episódio, que levou ele do primeiro step dentro do episódio até o estado terminal, a chegar
a um resultado ruim que gerou a punição. Então isso vai trazer um aprendizado bem robusto também. Dependência temporal. Então no caso de Dynamic Programming, ele tem interações sucessivas, consideram imediatamente os valores atualizados dos estados subsequentes, geralmente em múltiplas interações, que é o que a gente já vem falando. Já no método Monte Carlo, conforme a nossa tabela aqui, ele depende exclusivamente do retorno observado após completar um episódio inteiro. Então, em você tem um aprendizado online, a gente costuma dizer, que ele vai a cada interação. No outro, ele tem um aprendizado episódico, que é um termo bem comum, já que ele espera o episódio ser concluído para então projetar todas as recompensas, utilizando inclusive o fator de desconto do último para o começo. É onde você vê a flecha do tempo inverter de fato, né? Convergência e eficiência. Em termos de Dynamic Programming, convergência garantida em problemas finitos, tais como Grid World, computacionalmente cara, porém computacionalmente cara, a gente já discutiu isso em vídeos anteriores, devido à necessidade de explorar todas as transições possíveis explicitamente. É só quando, por Dynamic Programming, você integra em todas as transições possíveis que você tem certeza de que você está dentro de um pi ótimo. Já com o Monte Carlo, você pode convergir lentamente, dependendo da variabilidade dos retornos, mas é prático para espaços de estados grandes ou desconhecidos, o que te faz se aproximar da melhor política pi para aquele conjunto de experiências obtidas. Então o approach muda para, bom, dentro daquilo que foi possível eu experimentar dentro do meu ambiente, essa é a melhor política pi alcançável dentro das minhas experiências, o que seria impraticável com Bellman aplicando junto a Dynamic Programming, ok? Daí, na Plan 2 aqui eu preparei uma discussão de 3 cases, o Grid World, o xadrez e trading, né? Então, na primeira, com Grid World, a gente tem aqui, olha, o que caracteriza o Grid World, né? Um espaço de estados e ações finito, transições entre estados e recompensas claramente definidas e totalmente conhecidas, conforme aquele que a gente resolveu juntos. O modelo pode ser explicitamente descrito como uma matriz de transições, que é o que a gente já viu em vários casos ao longo desses vídeos aqui. No caso do Dynamic Programming, ele é extremamente eficaz nesse contexto, pois pode planejar com eficiência ou integrar por todos os estados. É força bruta mesmo, né? Tem que fazer. Convergência rápida e garantida para política ótima, desde que o espaço espaço de estados seja pequeno, tal como um Grid World. Já o Monte Carlo funciona, dá para fazer, porém eficiência é muito menor, porque imagina, é até difícil você falar em resolver o problema do Grid World por estado, por episódio, pelo contrário, no final é meio estranho esse approach. Você vai ter que acabar tendo vários episódios artificiais, criando um episódio final, e isso vai fazer ele demorar muito para convergir, né? Então acaba sendo menos eficiente. Então você vê que não existe um método até aqui que é melhor do que o outro ou não, depende do contexto da aplicação. Já no xadrez, conforme a gente já viu em vídeos anteriores, o número de estados possíveis é de 10 elevado a 120, ou seja, um número suficientemente maior do que o número de átomos dentro do espaço observável, né, dentro do universo observável. Então, estamos falando de um número realmente grande. E nesse caso, aplicar Dynamic Programming é impraticável, pois a exigência de percorrer explicitamente todos os estados acaba sendo inviável, e é o que a gente vê, né? Então, de acordo com o que está aí na tabelinha, necessita de muitas simplificações, aproximações, heurísticas, por exemplo, como o Stockfish. O Stockfish utiliza tabelas prontas, aproximadas, e não que ele aplica Monte Carlo, mas no final das contas ele fica tentando trazer essas heurísticas, e atualmente ele já conta com uma rede neural para tentar fazer interpolação de tabelas, já que o número de tabelas dele recentemente explodiu muito. Então, a gente vê o problema de você ficar trabalhando com heurística pronta. Deixando bem claro que Stockfish não implementa Monte Carlo, tal como implementa o Lila Zero. Já no Monte Carlo é bastante viável e é amplamente utilizado, né, para resolver
o caso do chess, né? Então você tem algoritmos baseados em Monte Carlo, com tree search, não requer percorrer todo o espaço de estados antecipadamente, você não precisa, para garantir uma boa política, percorrer esse número estrondoso de 10 elevado a 120. Pelo que a gente já conversou aqui na primeira tabela de exemplo, ele pode ir episódio a episódio, aprendendo e melhorando a capacidade do agente de jogar melhor o xadrez, né? Ele avalia diretamente os estados ao simular múltiplos episódios de jogos, obtendo estimativas práticas de valor dos estados. Então, uma coisa que a gente vai ver ao longo dessa continuidade do nosso curso é que, por Monte Carlo, você vai trabalhar com simulações de Gs possíveis. Então, em alguns momentos é possível você simular, estimar um G que você não teve como experiência até agora. Isso é muito interessante, é um grande diferencial dos métodos de Monte Carlo que remontam de todo o processo de análise de estimadores estocásticos e desde lá do começo da física, né? Então, basicamente, o Monte Carlo vai permitir você fazer essa análise, né, entre tomadas de decisão, cuja a cada step você tem uma distribuição probabilística dos desfechos possíveis entre transições, mas que existe uma tendência. E é isso que o processo estocástico, utilizando Monte Carlo, vai te ajudar, nesse caso de modelos realmente grandes. Então, embora o xadrez seja um modelo provável do ponto de vista matemático, em termos de você conseguir encontrar todas as combinações possíveis, ainda assim é impraticável dado o tamanho. Então a gente chama ele de parcialmente completo. E nesse caso, o Monte Carlo vai bem, porque realmente ele consegue ir aprendendo episódio a episódio. Então na prática, cada vez que ele perder ou a cada vez que ele ganhar, toda aquela sequência de ações que desencadeou esse comportamento vai ser processado e como se aplicasse um retorno descontado para todas aquelas sequências e transições que aconteceram desde o início até o fim de um episódio, que caracteriza o começo e o fim de um jogo, independente do desfecho, seja ele empate, vitória. Claro que vitória implica derrota do outro lado, então empate ou vitória-derrota. Já no caso de trading, o que caracteriza? É um modelo incompleto, diferente já do Grid World, que era completo, xadrez parcialmente completo e trading incompleto. E, na verdade, desconhecido. Por que é desconhecido? Porque você não vê o futuro, né? A gente não tem bola de cristal, não somos a cigana catita para fazer previsões. Então, nesse caso, a gente acaba tendo um modelo bastante complexo, totalmente incompleto, você não consegue prever todas as variáveis implicadas no que vai fazer com que um ticker suba ou desça ao longo do tempo, variáveis totalmente fora de controle. Então, esse é o ambiente do trading. As transições entre os estados e recompensas são desconhecidas, o mercado é dinâmico, não determinístico, então a gente costuma caracterizar como um ambiente de alta complexidade e variabilidade. Então, se a gente pensar em utilizar Dynamic Programming, não se aplica diretamente, embora tenhamos utilizado no vídeo 40. Por quê? Porque a gente acabou fazendo uma forçada ali, né? A gente forçou a barra ao determinarmos um fim de episódio para que ele pudesse sair inteirando, né? Então a gente criou a cada 60 dias, na forma original como eu escrevi o código, é como se ele tivesse concluído aquele modelo, então ele começava a programar, a inteirar por todo aquele período, né, desde o início até mais 60 dias. Aí passava mais 60 dias, ele saía inteirando e fazia programação dinâmica. Como estamos falando de poucos anos, poucos tickers, ele acabava convergindo bem desde que a gente fez isso. Agora, se você entrar para o desafio completo do trading, com N tickers, por um tempo absurdamente grande, é fato que você vai ter um sério problema aí. Então ele acaba sendo encaixado, é uma solução encaixada, é uma
a adaptação conveniente que a gente fez no vídeo 40 para aplicar o Dynamic Programming, ok? Já com Monte Carlo, ele é muito mais adequado, pois ele aprende diretamente da experiência real coletada. Então, conforme você define o que seria um episódio, e aí nesse caso o episódio também você pode caracterizar de forma mais natural. Você pode dizer que, ok, estou trabalhando dentro de um ambiente onde, para os meus propósitos, eu tenho um episódio definido ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo de 30 dias, mas o approach, eu peço que fique bem claro e nítido isso, é diferente. Em um, você tem um aprendizado online, onde step by step, na programação dinâmica, ele vai otimizando a política. No Monte Carlo, não. Só no final do episódio que você definir é que ele vai sair descontando todas as recompensas para trás, né? Então, avalie o desempenho de ações através de retornos obtidos a partir das interações reais com o ambiente financeiro, mesmo que você não tenha um modelo criado para isso. Então, imagina que você tem uma API, você chama uma API aí que ele começa a interagir com o mercado, a sua aplicação, diferente do que a gente tinha ali, o Grid Word e para a nossa aplicação do vídeo 40, que você nem coloca a regra, porque ele nem sabe a regra. Aqui ele vai ainda assim aprender. E a capacidade de aprender em tempo real, sem um modelo explícito, torna-o ideal para aplicações de trading, dado tudo que a gente já comentou. E nessa última tabelinha, para sintetizar bem a história, deixa eu colocar aqui um grid. Então vamos lá, para o Grid Word. É um modelo completo, o Dynamic Programming apresentaria alta eficiência, porém Monte Carlo já é algo questionável e ineficiente para esse tipo de aplicação, onde você tem um modelo bem determinado, pequeno, ele não é a melhor abordagem certamente, embora seja muito sofisticado, talvez sofisticado seja uma palavra equivocada, embora seja muito mais apropriado para problemas grandes, ele vai acabar tendo um custo e uma dificuldade de adaptação para problemas pequenos que Dynamic Programming funciona de forma muito mais natural. Já no xadrez, que é um modelo gigante, 10 a 120, né? Ele apresenta baixa eficiência do ponto de vista do Dynamic Programming e muito eficiente do ponto de vista de Monte Carlo com algumas aplicações. E trading certamente não é a melhor aplicação para Dynamic Programming, embora muitos cases são forçados utilizando ele. Então a gente vê isso em trabalhos como a gente fez aí, introduzindo conceito, em trabalhos de pesquisa mais rasos, algum mestrado, uma iniciação científica, o pessoal acaba utilizando, funciona, dá resultado, mas não é a solução mais elegante que vai te levar de fato a uma política que realmente seja a melhor política dentro daquele conjunto de experiências obtidas, né? Então é um modelo não completo e para o Monte Carlo ele é altamente eficiente e costuma ser o padrão de mercado em várias aplicações que a gente vê, publicações científicas, livros, texto da área de finanças com Reinforcement Learning, a gente acaba vendo que Monte Carlo é um approach bem utilizado. Então, pessoal, essa aula, no final, é importante a gente entender essa distinção de como a gente veio usando o Bellman no contexto de Dynamic Programming e como a gente vai começar agora a aplicar utilizando Monte Carlo. Tinha uma visão step by step com um improvement da política de forma online. Agora, com Monte Carlo, a gente muda o paradigma e passamos para um sistema episódico, né? Então, episódio por episódio, ele vai acabar melhorando a sua política de ações e o agente vai continuar aprendendo, mesmo em um cenário totalmente incerto, indeterminado e desconhecido. Essa que é a ideia, é isso que caracteriza bem o que a gente vai fazer daqui para frente. Bora lá, pessoal, um abração, tchau, tchau.